Você está ouvindo programa Fim de Tarde. Fim de tarde. Valmir Brasileiro. Deixa eu dar uma boa noite aqui para nossa amiga Vera Souza, para Angélica Monteiro, para Elane Oliveira, lá bem em frente à rodoviária, que tá uma solidão tão grande em frente àquela rodoviária hoje que eu vou te contar, viu? Tá uma tristeza danada, né, minha amiga Elane, que mora bem em frente à nossa importante rodoviária. Mas como eu estava dizendo aqui, e já comentei já antes no programa, as presenças importantes hoje da secretária de Planejamento, a Mariel Cadene, e também aqui do nosso professor Sérgio Laureiro, que vai falar com a gente também aqui sobre a questão de como é que é? Eu estava lendo aqui, é uma atualização cadastral, né? Uma atualização cadastral. Então tem gente pensando, e agora? Meu IPTU, essa atualização vai me pegar? Como é que funciona isso? O que está acontecendo? Já está tendo notificação? Isso é através de uma notificação? Eu estou com a secretária que vai falar com a gente a partir de agora, ela e o Sérgio, né? O doutor Sérgio, que vai falar com a gente, assim, para dar uma orientação para a população, como é que vai funcionar tudo isso. Um pouco rouquinha hoje, né, secretária? Um pouquinho rouquinha, mas vamos que vai dar certo. Vai dar para explicar bem, não é isso? Então vamos falar sobre esse cadastramento agora. Como é que é isso, secretária? Essa notificação que o cidadão já começou a receber. Certo. Valmir, nós identificamos, né, com ferramentas computacionais, né, que seria o georreferenciamento. Ele tem uma precisão de 2 centímetros, né? E ele fez um voo na nossa cidade, identificou inicialmente, né, dos quase 57 mil lotes que nós temos cadastrados no município, que 9.500 constavam o quê? Ou um terreno que estava constando ainda os dados na prefeitura como terreno, mas na verdade já tinha uma casa lá, já tinha uma edificação construída. E o segundo caso foi o quê? Foi aquela pessoa que tinha uma casa registrada, mas era um valor menor da real. Então, nós estamos notificando os contribuintes para que eles atualizem os dados cadastrais, a base cadastral dele, que é o valor de referência do IPTU. Entendeu? Então, assim, se trata de uma justiça social, se trata de uma justiça fiscal, porque imagina, você mora num condomínio, tem 10 casas lá, metade paga a taxa de condomínio e a outra metade não paga. Onde é que está a justiça? Por que fulano paga e eu não pago? Então, o que nós estamos fazendo é convidando os munícipes, né, com os dados que nós identificamos através das nossas ferramentas de georreferenciamento, a atualizar os seus cadastros. Tá, mas aí a senhora falou de um número muito grande, quase 10 mil pessoas está com o cadastro desatualizado, secretária, é isso? Exatamente. No nosso município, como é que você funciona? Você precisa, quando você vai iniciar uma construção, na entrada no alvará de construção. Então, até 2022, né, nós estamos fazendo 3 anos desse processo, era um processo físico que tramitava no município. Então, era um processo o quê? Que levava de 3 a 6 meses. Era moroso. Então, a pessoa não queria, né, esperar para começar a construir a casa dela. Então, com o passar do tempo, ela não regularizava, ela fazia um aumento por falta até de conhecimento, fazia lá uma área de né, para um churrasco, colocava um banheiro, uma área para assistir um jogo. Então tudo era construído clandestinamente. Né, isso. Não, clandestinamente não, a revalia do município, vamos falar um termo mais amigável. E hoje nós temos os nossos processos todos eletrônicos. Sim. Então, se a pessoa der entrada, com 15 dias ele já tem um alvará dele de construção, de legalização. Depois ele pode dar entrada no Habits. Hoje mesmo eu estava fazendo os levantamentos. Habits, tá? Com 2 dias, um município entrou em entrada, me perguntou, né? O vereador me perguntou, Mariel, e aí, como é que tá esse processo? Eu fiz, mas ele deu entrada ontem e já saiu, tá entendendo? Então tá tranquilo. Então, por conta disso, a gente tinha esse número elevado. E agora a gente tá o quê? Convidando, motivando para que as pessoas possam ajustar os seus dados cadastrais. Mas, para mim, é muito importante reforçar, né, Sérgio, que não é um aumento de IPTU. Não é nada disso, não é questão de aumento, não tem nada a ver. O IPTU, ele é baseado o quê? No Código Tributário.
tá? Tem, então, as leis que são previstas no nosso Código Tributário Nacional e que tem as leis municipais também. Então, aquele valor que é definido para um metro quadrado é aquele valor. Esse valor não mudou. Só que você estava dizendo o quê? Vamos supor, hipoteticamente, né, que são os dois casos, que você tinha 0 de área construída. Então, se você multiplicar por área construída, qualquer número vezes 0 vai dar 0. Ou você dizia que tinha 50 metros quadrados, mas na verdade você tem 100, 200, 300. Então nós estamos apenas aplicando o valor que é de direito, né? Dessas... Secretária, só uma pergunta, porque me trouxe aqui Você falando aqui me despertou. Você disse que são vários terrenos que estavam a construção 0. Foi detectada uma construção. Que seja uma casa de porte médio, ou que seja uma mansão, ou que seja uma metragem que não sei se existe isenção, mas parece que existe assim um balanceamento sobre isso. Como que a pessoa tem uma casa e um terreno que não constava a construção, como que ele requereu a BITS para que ele pudesse estar lá com essa área para ter ligação de água, luz e etc. Ele não requereu. Né? Não requereu. Hoje a gente também tem inibido muito a questão das construções. A revalia do município, porque hoje, para você dar entrada, se você tiver um terreno e você precisar fazer a ligação de água, né, para iniciar a construção, porque é muito difícil, né? Venhamos e convenhamos, você construir sem água e impossível sem energia. Impossível. A CEMIG, ela dá a autorização de ligação mediante a declaração de logradouro, que é a Secretaria de Infraestrutura que dá, porque você vai chegar lá e dizer, olha, minha casa, tá aqui a minha matrícula, esse é o meu terreno. A gente vai dar esse documento. Mas quando você chegar na SAI para fazer a ligação de água, a gente vai questionar, cadê o seu alvará de construção? Cadê o seu alvará de legalização para iniciar essa obra? Não tenho. Mas, por que você não tem? Porque eu não dei entrada no município. Então, vamos lá. Vamos dar entrada no município para você ter o seu alvará de construção. Finalizada a sua obra, você dá entrada o quê? No seu ABITS. Mas aí eu construí, enfim, comecei por vários motivos, como eu comentei, né? Tinha uma morosidade da prefeitura, que agora foi resolvida desde 2022. Nós estamos fazendo 3 anos desses alvarás eletrônicos. Nós temos diversos profissionais na área aqui no nosso município, né? Arquitetos e engenheiros que trabalham fazendo essas, né? Toda essa documentação técnica e legal. E hoje, aí você terminou a sua casa. Você deu entrada no alvará de construção, você vai requerer o quê? O seu ABITS. Construir a revalia do município. Vou entrar a entrada no quê? No alvará de legalização. Finalizei, concomitante, o meu ABITS. Então, muitas dessas pessoas não têm ABITS. Ou o alvará de construção tá incompleto, né? Porque ele fez uma ampliação. Sim. E é importante também ressaltar isso. O nosso convite é para que a população ajuste toda a questão, né, que tem lá no sistema, quais foram as informações prestadas. Hoje a gente sabe que vai ter o quê? Vai corrigir a parte do IPTU. E já que está alterando o IPTU, por que não aproveitar e fazer a parte da legalização? Mariel, mas tem as custas. A gente não está pedindo nesta notificação, Valmir, que o proprietário vá lá e legalize, porque a gente sabe que ele vai ter que contratar um profissional, né, capacitado, ele vai ter que ter umas custas disso em relação a essa contratação. Depois ele vai ter que fazer um procedimento de cartório que tem um valor. Então, a gente sabe que isso precisa de uma organização financeira para isso, né? Sim. Então, o nosso convite é para que você atualize seus dados. Se tiver ok, né? Eu recebi minha notificação. Hoje eu atendi uma pessoa. Ela me ligou e disse, não, eu comprei a casa e tinha 54 metros quadrados. Estava lá tudo tranquilo. Eu fiz financiamento. A Caixa não identificou. No cartório não identificou. Aí eu fiz, ok, né? Mas tá lá tudo certo. Só que hoje a minha casa tem 88 metros quadrados. E no já o referenciamento foi indicado isso. Olha, se você tá ciente que tem 88, que foi o que chegou na notificação, você não tem o que contestar. Esses são os valores de referência para o IPTU. Ele, mas eu queria aproveitar e fazer logo a legalização. Fiz, então pode vir aqui na Secretaria de Planejamento. Todo o trâmite é online e você pode regularizar a sua casa. Mas eu não tenho dinheiro agora. Tá. Então, se organiza. Se você quiser, a gente está disponível para informar quais são os valores,
né? Existe o CREA aqui, o CAL, escritórios, que podem apoiar. Deixa eu perguntar para o doutor Sérgio aqui. Doutor Sérgio, então, Sérgio Laureiro, essa atualização que você faz é muita questão de fazer justiça, então, né, doutor? Boa noite, Valmir. Boa noite a todos os ouvintes aí da Mais FM. Então, como a Mariel estava explicando sobre a notificação, e o senhor perguntou com relação à questão de justiça, é uma justiça fiscal, uma justiça tributária, e no final, né, vai se concluir com uma justiça, inclusive, social, né, que a Mariel iniciou ali. O que acontece, ô Valmir? A partir do momento que foi realizado o georreferenciamento, e nesse georreferenciamento identificou que um cidadão construiu um imóvel, né, na área de um terreno que não estava lançado no município, ou que aquela construção aumentou, né, tem ali uma área lançada no cadastro do imóvel e aquela construção aumentou. Com base no Código Tributário, para lançar esse acréscimo, né, na área construída, tem que ser notificado o cidadão para que ele tenha ciência daquele lançamento que está sendo feito, e ele tem um prazo para impugnar aquele lançamento. O lançamento é realizado pelo município de ofício, né? Ele identificou que aquela área, através de georreferenciamento, que aquela área foi construída ou foi ampliada, e ela vai ser lançada de ofício. O cidadão vai contestar ou não. Como a Mariel mesmo explicou, a partir do momento que eles têm ciência de que aquela área realmente aumentou, eu fiz uma área de lazer, uma área de churrasco, uma garagem, alguma coisa nesse sentido, ou eu construí sem o devido alvará de construção e tudo mais, e lá não está lançado no município, não vai contestar. Só que essa questão de estar atualizando o cadastro, ô Valmir, é uma questão ali mais simples, né, que o próprio município vai fazer ali de ofício, igual eu expliquei. Mas aí nós temos as outras questões, né, as questões jurídicas, né, que acarretam nessa não legalização. Por exemplo, a pessoa que faz a construção e essa construção não está averbada na matrícula, mas se ela for fazer um financiamento, se ela for dar esse imóvel em garantia, ou na hora lá de fazer lá a sucessão, o inventário, o imóvel não vai estar lançado, eles vão ter que regularizar. Então, quem tem condições, quem se organizar e conseguir aproveitar essa oportunidade do georreferenciamento, da atualização dos dados cadastrais e quiser fazer já a legalização, né, seria o ideal. Mas como você disse, ô Valmir, é uma questão de justiça tributária, né, uma questão de justiça fiscal. Né? Não é justo para que eu, que fui ali, fiz tudo dentro da lei, construí minha casa, né, fui lá, paguei todos os tributos e tudo mais, os impostos, as taxas, pago meu IPTU, enquanto o cidadão que está ali do meu lado, né, que foi lá e construiu sua casa, ou fez uma ampliação, e ele não paga com relação àquela área construída. Isso no futuro traz uma série de prejuízos para ele mesmo, né, para o próprio cidadão, né, porque é um imposto que está deixando de arrecadar e vai deixar de retornar para o cidadão ali na questão da educação, na questão da saúde, na questão da área social e tudo mais. Então é uma justiça fiscal, é uma justiça tributária. E como a Mariel repetiu, viu, Valmir? Não é aumento de tributo, não é aumento de IPTU. O município não mexeu na planta de valores, isso não existe. Né? Somente está sendo lançado nos dados cadastrais a real área construída naquele imóvel. Isso quer dizer então que eu tenho minha casa que já tem 30 anos que eu não mexo nela, posso ficar despreocupado. Isso não é comigo, né, doutor? Então isso não é comigo também, né, doutor? Valmir, até interessante isso. Nós atendemos algumas pessoas hoje nesse sentido. Mas, por incrível que pareça, nós temos aí algumas residências que têm uma característica de não ter sido modificada nos últimos 10, 15 ou 20 anos, mas que lá no início, lá 10, 15, 20 ou 30 anos, quando lançou lá no alvará de construção, lançou só aquele embrião. Outro fato interessante, até que foi feita uma pergunta com relação a isso, até o ano passado, Valmir, não se exigia, até a SAI, né, Mariel? Até 2024, ou início de 2024, não se exigia o alvará de construção para fazer a ligação de água. Então, antigamente, você ouvia muito falar, eu tenho um terreno, tenho uma pena d'água, né? Não era isso? Não tinha um registro, tinha uma pena d'água, você pagava lá só pela pena d'água, alguma coisa nesse sentido. E isso, né, com base nisso, as pessoas construíam, faziam lá suas construções, não dava entrada no alvará de construção,
O município é muito grande, não consegue fiscalizar tudo, e as construções vinham ali sem a devida autorização, aleatórias, exatamente. Fazia 1, 2, 3, 4, 5, né? Exatamente. Ou outras coisas, igual nós identificamos bastante, que foram as ampliações. São bastante áreas que foram ampliadas, né, construídas dentro daquela residência e que não foram apresentadas e lançadas no cadastro do imóvel lá junto ao município. Então, faz uma pergunta para a secretária, o seguinte, secretária, então vamos lá, Araguari tem um modelo assim, de pessoas com muitos terrenos, né, a gente sabe que tem, nós sabemos que existe isso, não é? Tem que construir até para alugar, e tem muitos. Essas pessoas então vão ter que pagar por isso, a partir de agora, com esse georreferenciamento aí, isso vai acabar. É aquele monte de terreno que pessoas têm em Araguari, e tem mesmo, a gente sabe que tem. Só que talvez não seja legalizado. Essas pessoas vão pagar então por isso, né, secretária? Exatamente. Todos os 9.500 que nós identificamos, né, com base... E chega a isso mesmo, 9.500, secretária? 9.500. Mas pelo tamanho da cidade não é tão surpreendente esse também, não, Valmir? Uma cidade que tem 130 mil habitantes, só Bela Suíça foram construídas mais de 5 mil casas. Não, o número é baixo. Baixo onde, Edivar? Você tá louco? Que é isso, rapaz? O tamanho da cidade de Araguari, se for ver os Belas, vamos falar dos Belas. Não, não tá baixo. Mas... Quando a gente fala em 9.500, é uma estimativa, não quer dizer que seja esse valor, esse número mesmo, né, secretária? Aproximadamente isso, 9.506, o pessoal tem um levantamento exato. Mas com ferramentas de tecnologia hoje, né, como eu falei, o próprio alvará eletrônico hoje, os sistemas de georreferenciamento que a gente utiliza, então isso traz facilidade para a gente também, né, gerenciar a nossa cidade, que é importante. O Sérgio falou, né, eu comentei também, o IPTU hoje é o único imposto que fica para o município, é o único imposto municipal, diferente do IPVA, diferente do ICMS, que são distribuídos, né, 70% vai para a União, 20% vai para o Estado e 10% fica para os municípios. Então, é um imposto que ele é utilizado legalmente, obrigatoriamente, você tem que gastar o quê do nosso IPTU que recebemos? 15% na saúde, 25% na educação. Então, isso retorna para a nossa população, né? Hoje eu também tive a oportunidade de falar, e eu queria reforçar isso aqui. Hoje, Araguari não abre nenhuma unidade, né, de educação infantil, creches, sem ser tempo integral. Né? Nós temos ampliado o número de vagas para atender a nossa população. Hoje nós temos construídos uma UBS por ano para atender a nossa população. Fizemos o maior contrato contratação de profissionais da área médica da história do município na gestão do prefeito Renato, né? E do vice Wesley Lucas. Nós temos filas na área de saúde para procedimentos de alta complexidade zerados. Nós temos programas né, esse final de semana novamente vai ter dia 11 de saúde bucal. Nós temos vacina, nós temos diversas ações que têm transformado o nosso município. E é essa questão que vem da justiça fiscal, né? Que todo mundo possa contribuir para que Araguari cresça cada vez mais. Então, secretária, tudo isso está sendo feito agora com respeito a essa atualização. Já vai valer para 2026? Já vai ficar pronto para 2026? Sim, para 2026. Até porque a gente tem também, né? Por que não fez no ano passado, em 2024? Tem questões também diante dos períodos eleitorais, de vedação eleitoral. Então, por isso que não foi executado. Mas para 2026 passa a valer, sim. Vai ser retroativo para 2025? Não. Tá, gente? Isso é para 2026. Só para tirar uma dúvida aqui, doutor Sérgio, as pessoas que estão recebendo essa notificação, é toda a cidade ou somente aqueles que foram detectados aí, 9.500 por aí? Ou a cidade toda recebe essa notificação? Não, Valmir, somente as unidades que foram identificadas, essas 9.500. Uma questão, o Valmir, que a Mariel frisou, da questão das notificações, né? Esses que estão recebendo as notificações, ao procurar lá a secretaria, né? Lá na Praça Getúlio Vargas, lá no antigo prédio do Colégio Machado de Assis, Escola do Comércio, né? Eles
podem procurar a secretaria, né, o ponto de atendimento, para sanar alguma dúvida, entender como está sendo feita a questão da atualização cadastral. E através do telefone também, que consta lá, né, da notificação. Não é obrigatório estar indo ao local, viu, homem? Não tem a necessidade, deixar isso bem claro ao cidadão. Se de repente ele recebeu a notificação e ele tem ciência de que que lá, na notificação já consta lá a área que foi identificada, a área total construída. E ele leu e falou, não, mas a área é verdade, eu aumentei mesmo e hoje eu tenho aqui 200 metros quadrados de construção. É obrigado eu ir lá onde está indicado lá na notificação? Não tem necessidade. A não ser que ele tenha o interesse de estar iniciando a legalização daquela área construída para outros fins. Mas para fins de atualização cadastral, se ele concorda com aquela medição que está na notificação, não tem necessidade de ele estar comparecendo na prefeitura. Só uma curiosidade, doutor, neste momento dessas notificações, está existindo muita bronca? Ou não, tá tudo tranquilo, as pessoas estão reconhecendo isso, ou está existindo bronca, doutor? Pior que não, né? Eu não, até que não. Tem susto, né? Foi até bom o senhor lembrar disso. Algumas pessoas ligaram lá na secretaria, outras, né, nós encontramos lá durante o atendimento, a gente fica lá, eu, a Mariel, sempre lá em volta lá das pessoas que estão sendo atendidas, porque as pessoas inventam muitas coisas quando acontece esse tipo de situação, né, Valmir? Então tinha pessoas preocupadas com multa, se esse valor que ia ser lançado lá na área construída era retroativo, né? Então deixar bem claro, né, Valmir, para a população, não tem multa com relação aos anos anteriores, aos lançamentos que deixaram de ser realizados, à não atualização do cadastro. Né? Não é retroativo, não tem nada disso. É somente atualização cadastral e esses dados vão ser lançados lá no cadastro do imóvel para o ano 2026. Simplesmente isso. Deixa eu mandar uma boa noite aqui para o nosso amigo Rogério Porto, né? Se deve conhecer bem, viu, Sérgio? Eu estou dizendo aqui para o Edivar, então, Edivar, Receita Federal não perdoa 9.506 imóveis, não, viu? São, na verdade, 2 bairros, Edivar. Então a Receita não perdoa isso não, viu? Eu sei disso. A Receita não me perdoou, né, Valmir? Vai perdoar quem mais? Tá isso bom. Aí eu sou escolarizado nessa parte aí. Tá bom. O nosso querido secretário também, Gilmar Chaves, está dizendo aqui, pois é, parabéns excelentes para a nação, amigos, e Mariel e Sérgio Loureiro, está lá ouvindo a gente, o secretário Gilmar Chaves também parabenizando a equipe aqui do prefeito Renato Carvalho. Eu não sei se tem alguma coisa para ser colocada aqui, mas uma coisa eu garanto, que Araguari tem muita gente que tem muitos terrenos, pagando por terrenos, e que na verdade tem aí várias casas no mesmo terreno. Esses certamente vão chiar um pouquinho, ou não, quem sabe vão reconhecer, né, que realmente está acontecendo. Eu não sei se a secretária tem uma coisa para colocar ainda sobre o assunto. Secretária, fica bem à vontade, nós temos aqui um horário, mas vamos lá, fica à vontade, secretária. Eu costumo falar em relação à lei, Valmir, se você tiver com o pé molhado e colocar seus 2 dedos numa tomada, você sabe o que vai acontecer, não é? Você vai levar um choque. Se um bebê, ele não sabe disso, mas se ele tiver com o pezinho dele molhado, um bebezinho, colocar os 2 dedos na tomada, ele também vai levar um choque. Então, a falta de conhecimento, é isso exatamente a lei. A falta de conhecimento não nos impute de, né, cumprir a lei. Tem muitas pessoas que sabiam que, né, que precisavam cumprir, atualizar seus dados cadastrais, mas a gente também está atendendo muitas pessoas que não tinham conhecimento. Então a gente está orientando, né, para que ela também tenha segurança quando ela quiser até vender o imóvel dela, quando ela quiser fazer um financiamento, quando ela quiser fazer uma partilha. E nós estamos lá, tá, para orientar. Nós somos agentes públicos, estamos com uma equipe completa, tem engenheiros, tem advogados, com muita paciência, tá? Com muito carinho também, de 8h30 às 11h30 e de 1h30 às 16h30 lá na Praça Getúlio Vargas, para esclarecer, né? Porque como o Sérgio falou, você toma um susto, né? Mas a gente precisa então, né, como servidores, servir a nossa população, esclarecendo tudo com muita tranquilidade.
Então, doutor Sérgio, uma coisa fica clara, né? Isso não tem nada, deixar isso muito claro, que isso não tem nada a ver com aumento de IPTU, né, doutor? Mais uma vez, frisando, né, Valmir? Não é aumento de imposto, né? São pura e simplesmente atualização dos dados cadastrais, né? Lá no registro do seu imóvel, junto ao município. Então, somente isso. Ah, mas aí uma senhora me perguntou hoje, mas quer dizer então que o meu IPTU vai vir um pouco mais caro no ano que vem? Sim, vai sim. Por quê? Porque você pagava X reais referente a 50 metros quadrados de área construída, hoje a senhora tem 100, a senhora vai pagar proporcional à área construída. Simplesmente isso. Tá? Mas deixando bem claro, mais uma vez, não houve aumento da planta de valores, não houve aumento do valor do IPTU em Araguari. Alguma coisa mais, doutor? Não, só agradecer mais uma vez o espaço para a gente poder estar aqui representando o nosso município, né, podendo estar prestando esse serviço e as informações aí necessárias aí aos nossos munícipes. Valmir, totalmente fora do assunto aí, mas eu queria fazer uma pergunta para a secretária, porque é a secretária de desenvolvimento, não é? Planejamento. Planejamento. Eu gosto muito de Araguari, sou apaixonado com essa cidade. Quando a pessoa diz, mas só Araguari para acontecer isso, eu falo, não é só Araguari. Tinha que ser Araguari, você não tinha que ser Araguari. Eu sou totalmente o contrário, que eu torço muito para o desenvolvimento dessa cidade. E eu ando muito nessa cidade. Eu vou tirando foto, mandando para o Valmir, trazendo informações, ando muito. Não sei se é a sua área, se não quiser responder também, não tem problema. Está fazendo uma obra muito bonita aqui na Avenida Minas Gerais. Sim, a ciclovia. E ela está paralisada. Por qual motivo? Ou vai dar sequência no trabalho? Tá. Essa obra é a ciclovia que você está mencionando. Essa é uma obra que nós captamos recursos federais, tá? E a cada fase, por isso que eu gosto muito de obras com repasse federal e estadual, porque ele tem o controle, além do município, né, também dos demais órgãos. Então, a cada medição que a gente faz, é liberado mais um pouquinho de dinheiro. Então, a gente prestou contas agora dessa primeira etapa que a gente fez, vai fazer o pagamento e a gente está esperando o depósito do restante. E aí vai indo e a gente vai executando a obra. Essa é uma obra que ela começa... eu teria que abrir aqui, mas não lembro se é na Padre Anchieta ou é lá mesmo realmente em frente ao bosque. Tá de frente ao bosque. Mas é um pouquinho antes do bosque e ele vai até o final como ciclovia, tá? Sendo até o entrocamento da Minas Gerais com Mato Grosso. E a gente tem outros 2 trechos dessa obra de recapeamento. Então, aquele trecho que é acima da Mato Grosso, da Minas Gerais, né, dando continuidade em Minas Gerais, na Mato Grosso até o Caipirão, a gente já finalizou. Vocês viram que tem placa, pintura estratigráfica, foi feito um asfalto novo. E a gente vai fazer isso lá da rua Pará, né, indo em direção ao bairro Santa Helena Gutierrez, ali no final. Então, mais recapeamento. Então, assim, é por isso que ela está devagarzinha, porque ela precisa que venham os recursos federais e a gente vai dando continuidade. Se paga por medição, né? Exato. A gente não está na torcida aqui agora que eles viram que a gente deu um gás, né? Eles liberem o valor total. Mas aí depende também desse repasse. É uma obra que vai ficar muito bonita. A gente vai fazer a parte de iluminação lá, né? E foi um recurso com apoio também do deputado Dorgal Andrada, e que apoia, né, como a gente fala, ciclovias, além de transporte e mobilidade, né, vai ficar uma área de lazer muito legal no domingo, ali na frente do bosque. Rapaz, gente, imagina, levar as crianças para brincar ali na frente do bosque, uma área reservada. Isso é muito bom. Tá bom. Algo mais, secretária? Não, só agradecer, gente. Eu sei que às vezes a gente é prolixo porque a gente trabalha demais, viu? A gente tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa. A gente gosta de falar do nosso trabalho, que só faz Araguari crescer. Assim como você também ama Araguari, tá? Já me sinto mais araguarina. Quase tão araguarina quanto pernambucana. E é isso, obrigada. Tá bom, abraço, obrigado, secretária. Obrigado, Sérgio Loureiro, obrigado, Sérgio. Grande amigo, né? Hoje, como subsecretário de Planejamento, vem desenvolvendo um trabalho excelente. E essa de agora é uma coisa realmente importante. Se faz justiça, não é, com respeito a essa parte em Araguari, porque a gente sabe, como já sempre falei aqui e falo, tem muita gente que deveria estar pagando e não está. E nós que pagamos,
acabamos pagando até o pato, a galinha, pagamos e tudo mais, não é isso? Essa é a verdade. Bom, deixa eu fazer um rápido intervalo comercial, Matheus, ou o senhor quer chamar já o professor Marco Lander, Matheus? Vamos lá, o que o senhor prefere? Fazer um intervalo comercial, eu já volto aqui dando sequência no fim de tarde.